passagem bastante conhecida. Quando nós falamos desse personagem, Jonas, você logo vai lembrar um pouco da história dele. Todos conhecem Jonas pela sua rebeldia, pelo fato de não ter de início atendido, então aceitado o chamado dele. Jonas, ele fugiu da voz de Deus, não aceitando então fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala deste homem com uma certa rebeldia, e nós sabemos, eu acredito que muitos aqui sabem que toda pessoa desequilibrada emocionalmente, ela tem dificuldade para aceitar correção. São pessoas que não aceitam ouvir aquilo que é da vontade de Deus, mas elas aceitam somente aquilo que agrada e massageia o seu ego. E a igreja, ela precisa ter maturidade suficiente para entender que quem manda em tudo é Deus, e que as coisas não é sempre da nossa vontade e do nosso jeito, mas é conforme a vontade de Deus. E há uma dificuldade em nós, seres humanos, em aceitar muitas das vezes a vontade de Deus. E o que nós precisamos entender e até mesmo aceitar é que nem sempre quando Deus fala não para você, o significado é porque algo não deu certo na sua vida. Nem sempre quando Deus fala não para você, significa que Ele não quer fazer. Significa então que Ele negou a sua vontade. Mas lá no futuro você vai ver que aquilo que Deus te negou, aquilo que Deus te tirou, aquilo que Deus não aceitou, aquilo que Deus não concedeu, foi livramento para a sua vida. Eu não sei o porquê dessa mensagem, mas eu acredito que entrou pessoas aqui nessa noite, porque é uma mensagem revelada. Pessoas que entraram aqui questionando por que isso, por que aquilo, o porquê que Deus não fez, o porquê que Deus não aceitou, por que saiu dessa forma, por que deu errado. Não deu errado, deu certo. Às vezes Deus tira coisas da nossa vida, às vezes Deus tira pessoas, muda o nosso ciclo, e aparentemente parece que faz falta de momento, porque a gente é acostumado com aquilo que é fácil, e por mais que seja um cativeiro para nós, nós insistimos em mantermos aquele cativeiro. Mas Deus, Ele é especialista em mexer em coisas. Deus é especialista em mudar pessoas da nossa vida, em tirar pessoas, em fazer mudança, em nos levar para lugares, em tirarmos de lugares. E às vezes nós não estamos entendendo o trabalhar de Deus. Você vai conhecer da história desse personagem, como eu disse aqui, conhecido pela sua rebeldia, por ter de início negado então o seu chamado. A Bíblia fala que Jonas, ele compra uma passagem sobre o porto de Jope, compra uma passagem para Tarso e foge dentro de um navio. Aí você vai perguntar, mas por que tudo isso? Não era só fazer a vontade de Deus? Por que negar a vontade de Deus? O problema é que nem sempre nós queremos fazer aquilo que é da vontade de Deus. Nem sempre nós queremos aceitar as coisas conforme Deus tem para nós. E é por isso que às vezes as coisas se tornam mais difíceis para mim e para você. Porque nós queremos
queremos ir para um lado, mas o Senhor está falando, olha, você vai para o outro. Mas nós queremos ir para este lado, mas viu por quê? O que tem a fazer dessa forma? Mas Deus não quer assim. Deus não quer dessa maneira. E a palavra fala que Jonas, ele entrou sobre esse navio. E os marinheiros até então, não entendendo que Jonas era o peso que estava sobre o barco e que estava trazendo então algumas perdas. Até então eles começaram a lançar fora, logo quando veio a tempestade e o vento então parecia que ia levar o barco a naufragar. Eles precisavam então jogar algumas coisas e eles começaram a ter perda. O interessante é que muitos não entendem que quando nós começamos a ter perda, nós temos o hábito de culpar os outros. Mas se as coisas saírem da direção, se as coisas não saírem conforme a vontade de Deus, Ele tem as suas maneiras de manifestar uma certa reação. E às vezes nós não entendemos isso. Quando então os marinheiros percebem que já tinham jogado tudo, já tinham perdido alguns utensílios de valores, alguns bens, eles então percebem que havia alguém pesando sobre o barco. E a Bíblia fala que esses marinheiros então não pensam duas vezes para tomar Jonas e jogar no barco. O interessante disso tudo é que eu já vi muitos pregadores ministrarem a respeito dessa mensagem. E eu nunca me deparei para pensar que os marinheiros não pensaram na vida de Jonas. Os marinheiros não pensaram se Jonas ia morrer afogado. Os marinheiros não pensaram se eles iam lançar Jonas para fora do barco, se ele sabia nadar, se ele ia saber sair, se ele ia ter condições de sair daquela situação. Eu quero dizer para você o seguinte, que quando você começar a pesar o barco de alguém, quando você começar a trazer problema para alguém, quando você começar a ser peso para alguém, vão te lançar para fora. O interessante disso tudo é que Deus, mesmo sendo Jonas, uma pessoa que não aceitou então o seu chamado, não deu ouvido a voz de Deus, não fez as coisas conforme a vontade de Deus, ainda assim a misericórdia de Deus estava com Jonas. Eu acho que você não entendeu. Quando os marinheiros lançaram Jonas para fora do barco, mais do que rápido, Deus então designou um peixe grande, porque a Bíblia não fala que foi uma baleia. A gente deduz que foi uma baleia. E a palavra fala então que Deus designou um peixe grande, o peixe foi e engoliu Jonas. A maioria dos pregadores vão falar, vão pregar, vão ministrar, vão exortar que Jonas ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Isso significa que ele ficou na escuridão. Mas eu não vi ainda, pode ser que tenha pregado em algum lugar, aqui eu nunca vi algum ministro pregar que Deus teve tanta misericórdia que quando ele viu que os marinheiros não teve misericórdia de Jonas, porque ninguém quer alguém no seu barco pesando, lançou Jonas sobre as profundezas das águas. O Senhor falou: vai lá, peixe, engole Jonas. Sabe o que eu vejo? A misericórdia de Deus. Porque Jonas poderia ter morrido afogado. Jonas poderia não ter sobrevivido. E aí eu pergunto para você,
Jonas. E a gente ainda não tinha conseguido entender que tudo isso era livramento de Deus para a vida de Jonas. Tem situação que você entra, de repente você chegou aqui hoje, você está no ventre. Vamos se dizer que você está no ventre da baleia. Mas a gente também entende que Jonas, ele só foi parar no ventre da baleia porque ele provocou a ira de Deus. Ele pagou para ver. Ele não deu importância para a voz de Deus, para aquilo que Deus estava requerendo, para aquilo que Deus designou para que ele fizesse. Jonas, ele só foi parar no ventre da baleia porque, na verdade, ele provocou a situação. Eu quero dizer para você que às vezes nós provocamos as nossas provações. Somos nós que provocamos as nossas provações. O problema disso tudo é que é difícil ter maturidade suficiente para entender e reconhecer que não somos 100% certos, não somos 100% perfeitos, não estamos 100% de acordo com a vontade de Deus, e às vezes saímos um pouco da direção. E o problema disso tudo é que toda reação criada pela ira, eu posso dizer para você que toda atitude, toda decisão criada no meio da ira pode te trazer problema. Tudo aquilo que nós fazemos debaixo da ira, sendo influenciado pela ira, pode nos trazer consequência, pode nos trazer problema. O problema disso tudo é que muitos ainda não entenderam que quando nós damos lugar para a ira, quando nós saímos então tomando decisões precipitadas no momento da ira, no momento da revolta, no momento da raiva, nós abrimos legalidade para que o inimigo possa entrar, porque ele entra pela ira, ele entra pela revolta, ele entra pela raiva, e ele então, através disso, ele acaba então achando um portal para entrar, através então da oportunidade, da legalidade, que muitas das vezes nós damos. Somos nós quem provocamos isso. A única coisa que muitos ainda não viram é que ainda Jonas, estando na rebeldia, ainda Jonas não aceitando ouvir a voz de Deus, ainda Jonas não fazendo as coisas conforme Deus mandou, Deus ainda enviou o peixe para engolir Jonas. Você não vai morrer, não. Essa prova não vai te matar. Isso tudo não veio para a morte. Sabe o interessante disso tudo, que às vezes a gente não percebe? É que quando Deus ele mandou Jonas para o ventre da baleia, a intenção de Deus era uma só. A intenção de Deus era causar uma reação de arrependimento. A intenção de Deus em manter Jonas 3 dias e 3 noites dentro do ventre
Jonas, ele clamou, porque é bem assim. Quando a coisa aperta, nós sabemos aonde buscar e em quem buscar. Quando as coisas se dificultam, nós entendemos que o Senhor está requerendo algo a mais de nós. Quando a coisa muda, quando a gente percebe que algo está anormal, a gente entende então que Deus está requerendo algo de nós e a gente sabemos aonde, nós entendemos qual é o posicionamento que Deus tem para nós. Mas por que não fazemos antes? Por que temos essa dificuldade de obedecer? Por que deixamos as coisas se perder do nosso alcance, do nosso controle? Por que deixamos haver perca para depois então correr atrás? Não dá para entender essas coisas. Mas eu acredito que isso é do ser humano. E uma coisa que a gente precisa saber é que a igreja hoje, muitas igrejas hoje, não tem maturidade para entender, não tem maturidade para ouvir uma palavra como essa, porque quer ouvir aquilo que massageia o seu ego, quer ouvir aquilo que não confronta, quer ouvir uma palavra que te alegra, mas que na verdade nós precisamos ter maturidade suficiente para entender que as coisas nunca saem do nosso tempo, do nosso jeito. Nós precisamos entender que o controle está nas mãos de Deus e que Ele dá, mas quando Ele quer tirar, Ele também tira. Mas e daí? Nós vamos deixar de servir a Ele? Se Ele mexer no ciclo, nós vamos deixar de servir a Ele? Se Ele mexer em alguma coisa na nossa vida, nós vamos então deixar de servir a Ele. Então isso significa que a gente serve a Deus pelo que Ele dá? Nós então não servimos a Deus pelo que Ele é? Precisamos ter maturidade para isso, para viver dias bons na nossa vida, aonde tudo encaminha bem, aonde tudo vai bem. E precisamos ter maturidade para entender que a Bíblia mesmo já fala que há dias difíceis, e aí? Vai deixar de servir a Deus? Porque a gente vai ver que nos dias difíceis, Jonas, ele não pulou no ventre da baleia. Porque tem situação que Deus aperta tanto que a gente não sabe para onde correr, porque você olha de um lado, não dá para ir, não tem saída. E é Deus que faz isso. Aí alguém aqui hoje falou, só pode ser o diabo. Não, não é o diabo não. Quem tocou lá foi Deus. E é só um aviso. Quem tocou foi Deus. É só um aviso. Precisamos ter maturidade para entender. Independente se nós não achamos saída para esse lado, vamos tentar para esse. Mas se não tiver saída para esse também, nós vamos permanecer até achar uma saída. Glória a Deus. Nós não podemos sair por aí desistindo, porque não temos uma saída. A palavra fala que depois então de Jonas aceitar o chamado, foi 3 dias e 3 noites. E a Bíblia fala que Jonas clamou. Porque no ventre da baleia, crente clama. No ventre do peixe grande, crente ora que é uma beleza. Crente jejua como nunca. No ventre da baleia, crente busca. No ventre da baleia, crente deixa o cafezinho. No ventre da baleia não tem cheirinho de café de manhã, não tem nada. No ventre da baleia, crente desce.
Jonas precisava entender aonde era que estava a dependência dele. Porque assim ele não ia tomar decisões precipitadas. Porque assim ele não ia tomar direção fora da orientação de Deus. Porque assim ele não ia entrar por caminhos onde ele não sabia onde é que ia dar o destino. É por isso então que Deus apertou Jonas. E a palavra fala que depois então ele entender que ele tinha que fazer a vontade de Deus. Deus manda que a baleia cuspisse Jonas na beira da praia. Jonas já sai dali e vai para Nínive. Se você parar para analisar, você vai ver dentro dos estudos que Jonas, ele teria que pregar em Nínive 3 dias e 3 noites. Mas Jonas fez a obra de Deus num descaso. Jonas fez a obra de Deus numa pouca vontade. Jonas fez a obra de Deus da forma que dava, do jeito que ele queria. Ele que mandava, ele já não ouvia mais a voz de Deus, já não tinha mais sensibilidade para dar ouvido à vontade de Deus. Deus falava, ele não atendia. Deus falava, ele não ouvia. Deus falava, ele não se importava. Deus falava, ele não estava nem aí. Deu bom para mim. A palavra fala que Jonas, ele pregou um dia dentro de Nínive. O que era para ele pregar 3 dias e 3 noites, ele fez em um dia. Aí você pergunta para mim, bispa, quantos mil habitantes tinha lá em Nínive? Eu vou responder para você porque eu fiquei tentando entender o que Jonas fez. Que ele conseguiu pregar para 120 mil pessoas em um dia só. Eu falei, Deus, mas o que esse cara fez? Esse cara é mestre, como que esse cara conseguiu andar em uma cidade de 120 mil habitantes e pregar em um dia? Você imagina a vontade que ele estava de pregar essa mensagem? Você imagina a vontade que ele estava de fazer a obra de Deus? Você imagina a vontade que ele estava que aquele povo se convertesse? Jonas
se preocupa. Eu não sei se você sabe, eu acredito que você não sabe. Mas se tem um povo que não tem misericórdia, é o crente. Ele acha que ele tem, mas ele não tem, porque ele condena todo mundo. Ele aponta todo mundo. Ele desacredita de todo mundo. Ele não investe uma hora de oração, mas ele fala, ele critica, ele condena, ele acusa. E às vezes, para você se livrar deles, de tanta acusação, de tanta perseguição, de tanto disse-me-disse, de tanta cobrança, você toma atitudes que na verdade não é da sua vontade, mas você tem que tomar, porque a condenação, a pressão é muita. Quem vai entender? A pressão é muita. Aí eu pergunto para você, como que pode uma pessoa pregar para 120 mil pessoas, entre crianças, idosos, jovens, adolescentes, adultos? Como que ele conseguiu esse percurso? Não faz uma análise comigo, porque o cara é mestre. Eu acredito que teve ruas que ele nem passou. Eu acredito que teve lugares que ele nem foi. Eu não acredito que ele passou no centro de inimigo, desceu até lá embaixo, falou: quem quiser ouvir, ouve, quem não quer. Eu quero lembrar que Deus mata todos vocês. Eu quero mesmo a condenação de vocês. Aí você pergunta, mas o porquê dessa ira de Jonas em relação ao inimigo? Para você que não sabe, Nínive era conhecido como um povo que as práticas religiosas deles era feitiçaria. Eles prestavam sacrifícios de sangue. Eles faziam muitas maldades. Mas se você parar para analisar, Deus ainda queria eles. Olha só como que às vezes a gente olha. Às vezes a gente olha as coisas de uma forma como na verdade não é aquilo que Deus quer. A palavra fala que Jonas ele começa a pregar naquela pouca vontade, tipo assim, vocês não vão se converter mesmo. Mais ou menos assim, não vai haver transformação aqui mesmo, eu vou pregar. Deus mandou pregar, então eu prego. O que era para fazer dentro de 3 noites, fez um dia. Eu vou pregar, eu sei que não vai adiantar nada mesmo. Vocês não prestam mesmo, vocês têm que morrer mesmo. Vocês têm que se ferrar mesmo. Eu quero ver ninguém pegar fogo. Eu quero ver ninguém pegar fogo. Aí de repente, o povo se arrepende. O rei ouve a mensagem e coloca Nínive em jejum. Coloca o povo em oração. Coloca o povo para se arrepender. E a palavra fala que Deus então começa a falar com Jonas: ó Jonas, eu não vou mais destruir Nínive, porque eles aceitaram a palavra. Eles se converteram. Eles receberam a palavra e eles reconheceram que eles precisam de uma mudança. Eles se arrependeram, na verdade, das suas práticas religiosas. Eles se arrependeram, na verdade, de um mal que eles vinham praticando. E eu não vou destruir mais Nínive. Eu sabia. Por isso que eu não queria pregar para este povo. Desde quando eu estava lá nas minhas terras, quando eu fugi para Tarso, quando eu fui parar no ventre da baleia,
cidade e ele vai armar um acampamento fora da cidade para ficar ali observando o que ia acontecer com o inimigo, porque na verdade ele confrontou ali com Deus, ele questionou, ele agiu com uma certa rebeldia. E o problema das nossas revoltas, o que a revolta causa, o que a ira causa, o que nós provocamos na hora da ira, na hora da revolta, é uma legalidade para o inimigo entrar. E quando nós damos legalidade para ele entrar, nos traz problema, nos traz perda, nos traz prejuízo, porque damos a legalidade, tomamos decisões precipitadas e tomamos decisões fora da orientação, fora da vontade de Deus. E aí então depois que nós vamos entender, mas aí nós já temos a legalidade. Aí você vai falar assim: olha, mas eu faço tudo isso, é só na hora da revolta, é só na hora da raiva, é só na hora da ira, mas depois logo passa, eu tenho um coração bom. Sim, você pode ter um coração bom, sim, você pode fazer isso na hora da revolta, mas aí você já deu legalidade, o inimigo já entrou, agora você vai ter que orar. Já deu legalidade. O inimigo entrou pela legalidade que deu. Presta bastante atenção. Não tome nenhuma decisão na hora da ira. Não tome nenhuma decisão em momentos de revolta. Não toma nenhuma decisão fora da direção de Deus, porque isso pode te acarretar problemas. Isso pode te levar a sérias consequências. Isso pode te trazer prejuízo. Isso pode te trazer perda. Nunca tome uma decisão na hora da ira. Nunca tome uma decisão precipitadamente na hora da sua revolta. Não. Para, respira fundo. Tu que tem um bom aí, fala para ele: respira fundo. Nenhuma decisão na hora da ira. A palavra fala de Jonas então levando um acampamento. E ele fica lá debaixo observando. Eu quero ver agora o que é que Deus vai fazer. Eu quero ver se Deus vai destruir o inimigo. Eu quero ver se ele vai cumprir aquilo que Deus falou. Sabe o que eu me lembro disso que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui agora? É a situação de Deus quando fala para Isaías: vai até Ezequias e fala para ele colocar a casa em ordem, porque ele morrerá e não viverá. Ezequias estava enfermo. Porém, Ezequias, quando ele recebe o profeta, nós temos que ter maturidade para entender que quando o profeta vai até nós, ele pode falar aquilo que você quer ouvir, ele pode falar aquilo que você não quer ouvir, mas nós temos que ter maturidade para receber e aceitar aquilo que Deus está falando. Quem está entendendo? Nós temos que ter essa maturidade. E a igreja não vai ter essa maturidade se falar aquilo que ela precisa e não aquilo que ela quer ouvir. Ela já quer sair da igreja. Sabe o que a palavra fala? Que Jonas ele senta debaixo desse acampamento e Deus então cria uma situação, porque Deus ele sempre cria situação. Deus faz então crescer uma boleira para cobrir então a cabeça de Jonas. Jonas estava deitado. Ele foi para fora da cidade. Mas espera aí, Deus não mandou Jonas ir para fora da cidade. Deus mandou Jonas ir para dentro de Nínive
Deus fez as coisas na direção. Aí Deus cria uma situação e põe a bobeira, cobre Jonas. E Jonas fica lá, se alegrou com a bobeira. Jonas ficou feliz com a bobeira. Engraçado que ele ficou feliz com a bobeira, mas ele não ficou feliz com a conversão de uma cidade de 120 mil pessoas, mas ele se alegrou com a bobeira. Vai entender um cara desse? Ele não se alegrou com a salvação de 120 mil pessoas, mas ele se alegrou com uma bobeira que surgiu num dia e morreu no outro. Deus faz essas coisas. Hoje você pode não ter nada. Hoje você pode ter entrado aqui sem expectativa. Mas amanhã você já vai ter expectativa, porque Deus já mostrou para você que quem faz é Ele, quem cria é Ele, quem movimenta é Ele, quem age é Ele, é tudo do jeito dele, não é do seu, não é da tua maneira, mas é tudo da maneira dele. É tudo da maneira dele. A palavra fala que Jonas está cobertura, a bobeira. Jonas se alegrou no nascimento da bobeira. Sabe o que eu quero dizer para você? Não se alegre. Não se alegre. E nem fique na dependência de ninguém. Não se alegre com pessoas. Não se alegre por pessoas. Não se alegre pela empresa que você está ou pela empresa que você tem. Não se alegre pelo seu trabalho. Não se alegre pela sua casa. Não se alegre pelo seu carro. Não se alegre pelos benefícios que você recebeu, mas se alegre pela presença de Deus. Se alegre pela presença de Deus. Porque a palavra é legal, que ela fala assim, ó, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Eu estou pregando para mim. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. A nossa alegria tem que estar em Deus, não tem que estar em coisa, não tem que estar em ser humano, não tem que estar em homem, não tem que estar na família, não tem que estar na casa, não tem que estar em carro. Isso faz parte da nossa glória. A nossa alegria tem que estar em Deus. Jonas não tinha entendido isso. Ele se alegrou com a bobeira. Ele se alegrou com a bobeira, mas ele não se alegrou com a cidade inteira sendo salva. Ele não se alegrou de ver pessoas se rendendo a Deus. Que mensageiro é esse? Porque se você for consultar dentro da palavra, você vai ver que o nome Jonas, o símbolo é de pombo. E o que o pombo fazia naquela época? Ele levava o quê? Ele levava mensagem. Tem pessoas aqui que o símbolo seu é de pombo. Deus não te tomou para ficar sentado. Deus não te tomou para ficar parado. Deus não te tomou para não fazer nada, não. Deus não te tomou para se alegrar em coisa, não, mas para se alegrar em Deus. Deus. A palavra fala que aquela bobeira, ela durou um dia. Veio um vento quente, um tempo quente, e esse tempo fez com que um velho, o próprio Deus, porque nós temos um sério problema de falar, vou te dar. Tem coisas que é Deus. Tem coisas que é Deus. E a palavra fala que veio um velho mandado por Deus e tocou na bobeira. E a bobeira secou. A bobeira morreu. Jonas acorda com aquela quentura, suando, aquele sol quente. E observa que a
mas que ainda assim a cuidar de Deus. Ainda assim a cuidar de Deus. Porque naquele instante, quando Jonas então percebe que a bobeira morreu, Jonas tinha convivido ali com a cobertura da bobeira um dia e já estava amando a bobeira. Agora peraí, Jonas não plantou a bobeira, Jonas não cuidou da bobeira, Jonas não semeou aquela bobeira, ela não nasceu pela mão de Jonas, mas Jonas estava sofrendo por ela. Agora Deus deu a criação ao ser humano. Nínive tinha 120.000 pessoas que estavam todos fora da realidade do céu. E Jonas queria que matasse. Jonas queria que mandasse para o inferno. Jonas não aceitava que Deus estava dando uma segunda oportunidade, mas poderia dar 2, 3, 4, até mais para ele que tinha. Porque tem pessoas que é assim. Ele pode, ele tem direito, ele merece. Mas o outro, porque errou, porque falhou, porque ele sabe do erro dele, ele não tem direito mais de salvação. Ele não tem direito mais de se arrepender. Ele não tem direito mais de entrar no céu. São pessoas que dizem ter Deus, mas que na verdade não tem. Porque uma pessoa, quando ela tem Deus, ela não deseja que o outro se perca. Uma pessoa, quando tem Deus, ela não deseja que o outro perca a sua salvação, que o outro vá para o inferno. Condena ele pelos seus pecados, condena ele pelos seus erros, condena ele pelo seu passado, condena ele por aquilo que ele fez, mas não dá uma palavra, não dá incentivo, não ajuda, não estende a mão, mas condena. Eu não sei, mas parece que a palavra está quente. Eu pensei que ela vinha para o lado e ela pegou todo mundo, eu não estou entendendo nada. Tá bom lá. Vamos ver. Sabe o que a gente entende? Eu fico imaginando o profeta Isaías. Eu acredito que ele teve a mesma frustração de Jonas. Porque Isaías, mandado por Deus, ele foi e entregou a mensagem para Ezequias: conserta a tua casa, arruma tudo aí, porque você vai morrer e não vai viver. Mas Ezequias, ele espera o profeta sair, ele vira o seu rosto pela parede. É onde nós falamos que parede de hospital, sabe de tanta coisa, vê tanto quebrantamento, vê tanta mudança. Ah, mas vê tanta conversão, tanta coisa muda. Eu acredito que foi assim com Ezequias. Ezequias vira o seu rosto pela parede e fala: Deus, mas e as minhas obras? Pode ser que eu não esteja agora 100%, mas e o que eu já fiz? E o que eu já depositei lá atrás? E as vezes que eu fiz? E os postes hidro que foram levantados aqui em Jerusalém e que eu derrubei tudo? E o povo que eu devolvi a adoração ao Senhor, que eu levei a adorar o Senhor? Onde que estão as minhas obras? Aonde que está tudo aquilo que eu fiz em benefício da obra de Deus? Em benefício à vontade do Senhor, aonde é que está? Agora o Senhor me manda o profeta aqui e fala para mim preparar minha casa porque eu vou morrer. Aí Deus pega o mesmo profeta que já estava saindo do palácio e falou: volta lá. Ezequias me convenceu. Sabe o que eu entendo disso? Tem pessoas que têm obra, mas não apresentam ela para Deus. Aí você vai falar assim: bispo, eu tenho obra, mas
eu estive firme na presença do Senhor. Eu posso dizer que eu não estou 100%, mas na tua presença eu estou. Onde que estão as minhas obras? Isso não vale. E o que eu tenho feito, o que eu tenho depositado, porque o que a palavra nos ensina? Que o altar ele não toma, mas ele devolve. E toda semente plantada sobre o altar é lembrada por Deus. Porque não existe sócio do céu que entre em falência, eu nunca vi. Mas Deus quer ouvir de você. E o interessante disso tudo é a frustração. A frustração que isso trouxe para Isaías. Mas espera aí, o Senhor está me mandando eu voltar lá. Isso, você vai voltar lá e vai falar para Ezequias que eu estou acrescentando 15 anos de vida na vida dele. E que quem quer morrer não vai morrer mais. O que a gente entende de tudo isso? Que Deus levou Jonas para o ventre da baleia, para provocar uma reação de arrependimento, para provocar uma reação de conversão, para provocar uma reação de milagre, para provocar uma reação de mudança. Não é para destruição. Não é para destruição. O que a gente não quer entender é que nós não precisamos ficar ali seguros em cobertura de abobreira. Jonas estava seguro na cobertura de abobreira. De repente você está aqui, mas você está tão seguro na empresa que você está, mas não se assegura tanto não. Não se assegura tanto não. Ah, não espera tanto de homem não. A pessoa, mas por quê? Eu vou já logo falar para você. Da onde Jonas pensou que não saía, foi que saiu. Porque Jonas em momento nenhum acreditou na conversão de Nínive. E houve uma conversão, houve um arrependimento. Isso significa para você não esperar muito em homem. Aí você vai ver que Jonas esperou tanto na cobertura da abobreira, e a abobreira durou só um dia. Só um dia. Sabe o que isso significa? Que você não tem que ficar seguro em relacionamento. Você não tem que ficar seguro em empresa. Você não tem que ficar seguro em lugares. Você não tem que ficar seguro em governo. Você não tem que ficar seguro em político. Você não tem que ficar seguro em contatos, porque a sua segurança está em Deus. Jonas se assegurou demais na abobreira, e Deus provou para Jonas que dentro de um dia a abobreira não existia mais. Um dia a abobreira não existia mais. Aí a pessoa se afasta de Deus porque acha que está tudo bem. Aí sabe o que me lembra isso? Calma, Espírito Santo de Deus, vai devagar. Sabe o que isso me lembra? Que Deus mandou um verme, foi lá e picou a abobreira. Deus mandou um verme, foi lá e tocou na abobreira. Sabe o que isso me faz entender? Isso me faz entender que a pessoa às vezes ela toma decisões por ela mesma. E aí Deus vai lá e mostra para ela que a decisão que prevalece é de Deus. Aí Deus vai lá e toca no casamento. Aí Deus vai lá e toca nos filhos. Aí Deus vai lá e toca na enfermidade. Aí Deus vai lá e toca no carro. Aí Deus vai lá e toca na casa. Aí Deus vai lá e toca nisso. Aí Deus vai lá e toca naquilo. Aí ela fala assim, sabe por que tocou? Porque eu não
você temer a palavra. É para você entender quem é que manda. É para você entender que não tem tempo difícil quando Deus quer fazer na tua vida. É para você entender que não tem governo que vai contra o que é seu quando Deus te levanta para construir, quando Deus te levanta para conquistar, quando Deus te levanta para prosperar, quando Deus quer te enriquecer, quando Ele quer crescer, não importa tempo, não importa dia, não importa lugar, não importa ciclo, não importa contato, relacionamento, não importa nada disso. Sabe por quê? Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Sabe o que pode impedir? Aonde é que você está pregando? Quem é que você acha que vai fazer? Olha só. Elias foi plantado por Deus na beira do Querite, na beira de um ribeiro. Eu acredito que com água mineral. Se você for vasculhar, você vai ver que Elias ele foi plantado na beira do Querite em tempo de seca, em tempo de crise. E Deus falou: Elias, vai lá na beira do Querite, fica lá. Eu vou mandar pão lá, eu vou mandar carne. Sabe quem é que levava? Os todos. Sabe quem é que vai levar para você? Ímpio. Sabe quem é que vai levar lá no teu comércio? Os servos de Deus não for, vai o macumbeiro. Se o servo de Deus não for, vai o feiticeiro. Se o servo de Deus não for, vai o pai de santo. Se o servo de Deus não for, vai o espírita. Se o servo de Deus não for, vai o idólatra. Mas se eu mandar, até corvo obedece. Até corvo. Até corvo obedece. A palavra fala que Elias vai para a beira do Querite e fica lá. De manhã pão. Está faltando pão para você? Está faltando alguma coisa lá na sua casa? A fome bateu lá? As contas vêm, mas elas também passam. Nos dias difíceis vêm, mas eles também passam. Mas e por que vem isso? Por que não pode fazer diferente? Porque Deus cria situação para poder mostrar um milagre. Deus cria situação no meio de deserto. Deus cria situação no meio da fome. Deus cria situação no meio da dificuldade. Deus cria situação no meio de um governo difícil para provar o quê? Que o governo que você recebe, o que estabelece na sua vida é o de Deus. É o de Deus. Sabe o que Deus está falando para você? Fica na beira do Querite. Tem pão. O corpo vai trazer pão. O corpo vai trazer carne também. E quando o Querite secar é porque o tempo se findou. Mas eu preparo outro lugar e te mando para outro lugar. E continua dando água. E continua dando pão. E continua dando carne. Porque quem está no controle sou eu. Porque quem manda sou eu. Porque quem faz sou eu. A minha dependência, a tua dependência está em mim. Não tem fome, não tem governo, não tem político, não tem contato, não tem relacionamento. Que o Querite seca. Olha como que Deus ele gosta de confundir. Ele gosta de dificultar as coisas. Como mostrar o seu poder. A palavra fala que o Querite seca. O Senhor fala para Elias: eu já preparei uma viúva lá em Sarepta. Eu já preparei uma viúva lá em Sarepta e você vai para lá. Elias chega, bate na porta da casa da viúva. A viúva sai. E
pouco de farinha, um pouco de azeite para fazer um bolo. E depois nós vamos comer, meu filho, e nós vamos morrer. Aí Elias poderia ter pensado, mas peraí, Deus me manda para um lugar onde a pessoa está pior do que eu? Deus me manda para um lugar onde está faltando tudo? Mas o problema nisso tudo é que quem não está sensível, com os olhos da fé abertos, não consegue entender o que Deus queria fazer. Deus leva Elias para um lugar onde não tinha nada, para alguém que não tinha nada. E Elias vai falar, faz um bolo para mim. Sabe o que está faltando nessa igreja? Fé. Sabe o que está faltando em você? Fé. Sabe o que está faltando em nós? Fé. Sabe o que nós precisamos ver mais? Deus. O nosso problema é que a gente vê mais os problemas. O nosso problema é que nós vemos mais a dificuldade. O nosso problema é que a gente deixa Deus ficar desse tamanhozinho enquanto nós crescemos problemas que surgem no dia a dia. Como se Deus nunca tivesse entrado pelo meio e resolvido muitos deles para nós. Como se nós nunca vivemos experiência. A palavra fala que a mulher então obedece. O que a mulher fez? Obedeceu. O que a mulher fez? Obedeceu. Houve obediência. Daí o ponto fundamental. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo que você olha para o lugar, veja bem. Você vai entender o que Deus está falando aqui. Deus confirma na palavra e fala, Elias, vai passar época, você vai para uma casa de uma viúva, aonde eu vou te sustentar lá. Aí você chega no lugar onde Deus te mandou, aí a coisa não anda, aí a coisa não dá resultado, aí a coisa não cresce, aí a coisa não evolui, aí você não vê crescimento, dali você não tira nada, dali você não conquista, aparentemente parece que está tudo perdido. Aí Deus está falando assim, mas a palavra confirmou, eu confirmei, eu tenho algo neste lugar, eu vou fazer algo neste lugar, eu tenho controle, vai dar o que falar, vai prosperar, vai adquirir, vai nascer, vai dar peso, vai possuir, vai! É a palavra! É a palavra que falou. Elias poderia ter falado, mas essa viúva não tem nada. Mas Deus, o Senhor me manda para cá. O Senhor me mandou para cá para passar fome, que ela não tem nem para ela. E a viúva obedeceu. Fez o bolo. E a palavra fala que Deus abençoou. Sabe o que eu entendi com isso? O lugar que você pensa está perdido não está. O lugar que você pensa que você não vai adquirir, você vai adquirir. O lugar que você pensa que não vai dar nada, vai dar. O lugar que você pensa que não vai ter resultado, vai ter. Sabe por quê? Eu vou para você confrontando, eu vou com você na palavra. A palavra fala que Jonas olhou para Nínive e não deu nada para Nínive, mas foi lá que a coisa deu. Jonas olhou para a pobreira, se alegrou na pobreira. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui? Não se alegre em pessoas. Não se alegre em contatos. Não espere muito do ser humano. Não se alegre ficando debaixo de uma pessoa que você acha que é cobertura para você. Que você acha que é cobertura que vai te ajudar. Que você acha que é cobertura que vai te levar ao crescimento. Quando você pensa assim, quando você age assim, você
perecendo, porque a gente custa acreditar. A gente custa acreditar que a nossa dependência está em Deus e que quando nós descemos, Deus faz. Aí você pergunta para mim, eu quero ouvir assim até bem alto. Por que Deus tocou na bobeira? Pergunta para o teu irmão do teu lado, por que Deus tocou na bobeira? Por que Deus tocou na bobeira? Deus tocou na bobeira porque Deus não tinha o ministério de Jonas para ficar parado. Deus não tinha o ministério de Jonas para ficar debaixo de abobeira. Deus não tinha o ministério de Jonas para ficar debaixo de cobertura de homem. Deus não tinha o ministério de Jonas para ficar debaixo de relacionamento. Deus não tinha o ministério de Jonas para ficar na dependência de salário. Deus não tinha o ministério de Jonas para ficar na dependência de político. Deus não tinha o ministério de Jonas para ficar parado. Aí Deus vai lá e toca-nos. Aí Deus vai lá e toca naquilo. Aí Deus vai lá e toca na bobeira. O que é a bobeira, bispa? A bobeira de momento é a cobertura onde Jonas se alegrou. A bobeira de momento era a cobertura em que Jonas falou: aqui eu estou na sombra, aqui eu estou guardado, aqui eu estou do jeito que eu quero, aqui eu estou certo, aqui eu vou ficar. Sabe o que Deus está falando? Vai, não vai. Não vai. Jonas também achou que ia ficar em Tarsis. Não vai ficar debaixo da bobeira. Não vai ficar. Não vai descansar debaixo da bobeira. Vai não. Eu vou mostrar para você que a sua cobertura não vem da bobeira. A bobeira surgiu e permaneceu e resistiu ao sol, ao vento, um dia. E você já se alegrando nela. Quanto tempo eu estou na sua vida? Quanto tempo eu tenho me revelado? Quanto tempo eu tenho feito? Quanto tempo eu tenho agido? Quanto tempo eu não tenho recurso? Quanto tempo eu provi? Quantos livramentos eu dei? Quantas vezes eu apareci nas suas não vai não, debaixo da bobeira, não vai não, na dependência da bobeira, vai ficar não. Vai ficar não. Vai ficar não. Do Egito eu já te tirei. Da dependência do homem a gente tira. Mas eu vou te alegrar, você vai ficar na minha dependência. Você vai ficar na minha cobertura. Você vai ficar debaixo da minha cobertura. Você vai ficar na dependência da minha cobertura. Você vai ficar do jeito que eu quero. Você vai ficar no prumo que eu quero. Você vai ser resistente como eu quero. É do meu jeito. Eu não dei ministério para Jonas para ficar parado. Tem algo meu ali, eu vou buscar. Tem algo meu ali, eu já vou mexer. Tem algo meu ali, eu já vou tocar. Tem algo meu ali, eu apareço para você nessa semana. E vai saber que tem algo meu aí parado. Tem algo meu estacionado.
que Deus mostrou para Elias? Deus mandou Elias para um lugar, tirando Elias já do lugar onde Deus tinha colocado. Acabou a água, não tem problema não, Elias, você vai para cá agora. Não vai te faltar nada não. Deus mandou Elias passar para chegar lá. A mulher não tinha nem para ela. Sabe o que Deus mostrou? Deus mostrou assim, olha, não olha para o lugar. Aparentemente parece que o lugar não vai dar nada. Fica tranquilo que você vai ver o que vai dar lá. Fica tranquilo. Elias foi designado pela palavra e você foi designado por quê? Sabe o que Deus está falando aqui? Eu levei Elias para um lugar onde aparentemente não dava nada, não tinha nada, era a terra da fome. Mas eu cuidei de Elias e cuidei de quem estava lá. Eu dei pão para Elias e eu dei pão para quem estava lá. Eu prosperei Elias e eu prosperei quem estava lá. Eu dei carne para Elias e eu dei carne para quem estava lá. Sabe o que a palavra está falando aqui? Sou eu que cuido, sou eu que faço. Não tem tempo difícil para mim, sou eu que dou o controle. Sou eu que abro porta quando eu quero fechar, eu fecho também. As coisas é do meu jeito, é do meu tempo, é na minha hora, é na minha direção, é como eu quero, não é como você quer. Então entra no prumo. Entra no prumo. Entra no prumo. Você tem que entender que Deus só levou Jonas, o ventre da baleia, para provocar o milagre. Só que esse milagre ninguém nunca viu. Porque todos os pregadores você vai ver falar que Jonas, ele foi parar no ventre da baleia, porque ele foi rebelde e não atendeu o chamado. Mas em momento nenhum você até hoje ouviu ele pregar, porque isso não tem YouTube, isso tem que orar, tem que descer, a menina tem que dar água. Não é de qualquer jeito, é revelação do céu. Aí Deus vem e fala, olha, mas ninguém ainda falou que eu mandei o peixe para engolir Jonas, para ele não morrer afogado. Sabe o que Deus está falando? Foi reação e ação de livramento. Sabe o que Deus está falando aqui? Que com tudo isso, Deus ainda dá livramento do rebelde. Com tudo isso, Deus ainda vai lá e dá livramento para Jonas. Mas isso quem fala? Você coloca de pé. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Entenda uma coisa. Essa palavra não veio para falar que Deus vai tocar no teu filho. Essa palavra veio para te alertar que uma atitude fora da direção de Deus pode forçar a Deus a provocar um vento quente que manda um verme tocar na cobreira. Quem é a cobreira? Ó, cobreira. Ó. Tocar na cobreira para provocar um arrependimento, para provocar uma reação. E ao mesmo tempo Deus está falando que as suas obras, na hora do tempo difícil,
Deus quer que você viva na responsabilidade dele. Não vai faltar água, não vai faltar pão, não vai faltar carne, não vai faltar dinheiro nos compromissos, não vai faltar recurso, não vai faltar provisão. É nesse tempo difícil que Deus mais vai prosperar o povo de Deus, que é para todos saberem que o povo de Deus não está debaixo da cobertura de homem, que o povo de Deus não está na dependência de governo, não está na dependência de político, mas o povo de Deus depende de Deus, o povo de Deus depende de Deus, o povo de Deus depende de Deus. De quem você depende? De Deus. Então confia, mesmo que você não está vendo nada, o Senhor está falando, vai dar. Bispo, eu não estou vendo nada, vai dar. Bispo, mas não está acontecendo, vai acontecer. Bispo, eu não estou vendo, vai ver. Bispo, eu não estou conquistando, vai conquistar. Bispo, a porta está fechada, tava, já está aberta. Tava, já está aberta, tava, já está aberta, tava, já está aberta. Sabe o que Deus está falando aqui? Telefone vai tocar. É uma palavra onde Deus está falando a sua dependência. Só depende de mim. De mais ninguém. Mas tem momentos que o Senhor nos joga no vento da madeira e nos deixa lá para a gente entender que nós não podemos viver de qualquer jeito na presença de Deus. Mas nós precisamos viver do jeito, da forma e da maneira e no tempo que Deus nos quer. Essa é a palavra que Deus tem para essa igreja. Você crê? Amém. Você crê? Toma nas suas mãos bem rapidinho a sua oferta.